O vídeo começa com Naya chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e diz que gostou do cabelo dela. E ela agradece. Ele pergunta qual o nome dela e ela fala que o youtuber não precisa saber. O rapaz pergunta por que ela está sendo tão rude assim com ele. E ela diz que as correntes do rapaz parecem falsas. E Naya fala que ela não precisa ficar daquele jeito com ele e novamente pergunta o nome da mulher. E ela diz que ele não precisa saber e fala que ela nem o conhece. O youtuber então aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a garota vê o carro de luxo do rapaz. Ela não perde tempo e volta para conversar com ele. Ela volta dizendo que o carro do rapaz é muito bonito, e ele agradece. A moça então fala que o seu nome é Maria e pergunta ao rapaz o seu nome, e ele diz que o dele é Naya. Ela então entende e o rapaz pergunta por que ela foi tão rude com ele ali na calçada. E ela diz que está um pouco cansada e fala que muitos caras tentam conversar com ela diariamente. Naya então pergunta o porquê e fala que ele não é um desses caras. E ela diz que aprecia o carro do rapaz e fala que ele deve ser muito caro. O Naya então fala que sim e diz que ele é novo na cidade e está procurando conhecer novos locais e fazer novas amizades. A garota fala para ele que ele encontrou a pessoa perfeita para lhe ajudar e diz que ela pode lhe apresentar a cidade. O Naya então pergunta à garota o que ela estava indo fazer quando ele a abordou, e ela diz que marcou de ir no shopping com seus amigos assistir algum filme. Naya então entende e pergunta se ele não iria atrapalhar os seus planos, e ela fala que não e que pode assistir os seus filmes depois. Ele então pergunta se os amigos dela não vão ficar bravos. A moça fala que não, que eles irão entender. Ele fala que tudo bem e pergunta onde a garota mora, e ela fala que mora alguns quarteirões dali. Naya fala que ok e chama ela para entrar no seu carro. Após eles entrarem, o Naya pede para ela contar um pouco sobre ela, e a garota então diz que ela é nascida dessa cidade e fala que está no mercado imobiliário. O youtuber então acha interessante e diz que também está nesse ramo e pergunta à garota quanto tempo ela está nesse ramo. E a garota fala que há 2 anos, e o rapaz entende tudo e a mulher então pergunta de qual cidade o youtuber é. Ele diz para ela que ele é de Ohio. Naya então diz que ela parece ser muito legal, mas ele está decepcionado e diz que ela tinha sido muito rude com ele e mudou completamente quando viu seu carro. A moça fala para ele deixar isso para lá, mas o Naya fala que não consegue e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota então diz que ela sabe seus valores e não fica com qualquer um que não tenha nada a lhe oferecer. O rapaz então pede para ela descer do carro. A mulher desce achando ruim e xingando o youtuber, mas no fim acabou tomando um fora de Naya. O vídeo começa com Damon chavecando essa garota. Ele aborda a mulher, elogiando ela, dizendo que ela tá muito bonita e pergunta como ela tá. Ela diz que está bem, mas não dá muita atenção para o rapaz. O youtuber pergunta se ele poderia pegar o Instagram dela, e a garota fala na lata que não. Ele diz para ela que só está tentando conhecê-la melhor. E a moça diz que isso não é um problema dela e fala para ele não incomodá-la. O Damon então não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. E quando a garota vê o carro de luxo do Damon, ela volta na mesma hora, tentando conversar com ele. Ele diz que o nome dele é Damon e pergunta por que ela tinha sido tão rude com ele. Ela se desculpa e fala que é um prazer conhecê-lo. A mulher fala que o carro dele é muito bonito e o rapaz agradece. Ela então diz que pensou um pouco e que ele pode ficar assim com seu Instagram. O YouTube fala que agora há pouco ela não parecia afim de passar para ele. A moça fala que ficou com medo de se atrapalhar para o seu compromisso, mas conferiu em seu celular e viu que ela tem bastante tempo ainda.
Ele então pergunta o nome dela, e ela fala que o nome dela é Rose. O Damon pergunta de onde a moça é, e ela diz que ela é dessa cidade mesmo e mora em algumas ruas dali, e pergunta o mesmo para o Damon. Ele fala que ele é de uma cidade vizinha e está em busca de adquirir imóveis ali. A mulher entende e pergunta o que ele está planejando fazer durante o dia. Ele diz que estava indo buscar comida e sair para conhecer mais a cidade e pergunta o mesmo para a garota. A mulher fala que só queria ir à festa e mais nada, e diz que se ele precisar de ajuda, ela está disponível. Ele pergunta se ela tem tempo suficiente. Ela fala para ele não se preocupar e que não tem problema caso ela não vá. Ele então chama ela para entrar e pergunta se ela já tinha andado em uma Lambo alguma vez. E a garota responde que algumas vezes. Damon então ajuda ela a entrar e depois entra também. E após entrar, o YouTube pergunta se ela está confortável. E a moça fala que sim, que está muito confortável. O YouTube pergunta se ela namora. Ela fala que não é bem um namoro e que eles só estão se conhecendo. E o rapaz entende tudo. A mulher pergunta o que o YouTube faz da vida para ter um carro desses e pergunta se ele é um empresário. Damon fala para ela que ele compra prédios velhos e o renova e os vende. E a moça entende tudo. Eles conversam mais um pouco e o YouTube pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela diz que gosta de caras com suas riquezas, luxos e fala que gosta de ter mais de uma opção. Após a resposta da mulher, Damon já vai pedindo para ela descer e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. E a garota pergunta se isso é sério e ele diz para ela que sim. A mulher então fica super irritada e fala que ele só fez ela perder tempo e diz que o carro dele deve ser alugado. O YouTube novamente pede para ela descer e a moça então desce achando ruim, mas acabou tomando um fora do Damon. O vídeo começa com o youtuber Nate, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela está linda demais no dia de hoje e pergunta como ela está, qual o seu nome e tenta se apresentar. Porém a garota fala que está com pressa, não tem tempo para perder com ele. Nate pede para ela esperar alguns minutos, mas sem sucesso. Então ele a deseja um bom dia e caminha até o seu carro de luxo. Mas na hora que ela vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. O carro é colírio para os olhos dela, que não resiste e vai até ele perguntando se o carro é dele. Então ela vai até ele e fala que se chama Raquel e se apresenta para ele. O youtuber fala que tem as chaves e acabou de abrir a porta do carro, então o carro é dele. A seguir, Nate pergunta para ela por que ela estava com tanta pressa e ela o responde que estava com hora marcada no cabeleireiro. Então, o youtuber pergunta se ela tem um namorado e depois dela falar que não, ele pede para pegar o número dela e como a mágica já está feita, ela passa o telefone sem nenhum problema. Na sequência, o YouTube pergunta se ela não está com fome porque ele está procurando um lugar para comer. Ela fala que sim, que ele pode levá-la num restaurante que ela conhece que tem frutos do mar. Então Nate fala que é novo na cidade e não conhece nada e precisa que ela o ajude a conhecer os lugares. Ela fala que eles podem ir agora se ele quiser. Ele fala que foi por isso que ele tentou falar com ela, porque queria uma companhia para lhe mostrar a cidade. Então ele fala para ela entrar no carro para eles irem para o restaurante. E ele fala que tem certeza que ela vai gostar do carro porque é muito confortável. E ela fala que já está amando. Mas já dentro do carro, Nate pergunta para ela por que ela não tem um namorado.
Ela fala que não conheceu um cara de sucesso que vale a pena. O YouTube então fala que viu ela de longe e viu que ela era linda demais e pensou que tinha que falar com ela. Além disso, ele pergunta por que ela está tão distante. Ela estava tão distante e não queria dar nenhuma atenção para ele. Ela fala que estava com pressa e que tinha um compromisso. A seguir, ele fala que não está com a roupa adequada para ir comer em um bom restaurante e que ele vai passar na sua casa para tomar um banho e trocar de roupa. Nate fala que depois que passarem no restaurante, ele vai levá-la para fazer compras no shopping e pergunta se ela quer fazer compras. Então a garota fala que está precisando fazer compras e que ela está precisando muito de uma bolsa nova e que ele pode pagar para ela. Mas nesse momento, Nate abre o jogo e fala que só tem um problema e ele diz a ela que ela está demonstrando ser uma interesseira porque ela não tinha tempo para falar com ele, mas quando viu seu carro de luxo, ela aceitou sair com ele só por causa do carro. Ele fala que ela é uma interesseira e para ele não vale a pena perder o seu tempo com ela. Ela fala que não é interesseira e pergunta se ele não vai levá-la para sua casa. Nate fala que não e diz a ela para descer do carro porque ele não sai com interesseiras e fala para ela voltar para o seu cabeleireiro. E ela desce do carro e diz que tudo bem e ele a deseja um bom dia. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pede licença e pergunta se pode falar com ela. A garota fica assustada e fala que não conversa com estranhos. Joel fala que só está tentando conhecê-la e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não tem namorado, mas também não está procurando nenhum. Joel pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela fala que está ocupada e não está interessada no que ele tem a falar. Em seguida, Joel pergunta se tem algum problema do jeito que ele está vestido ou se ele é feio. A mulher fala que não, que simplesmente ele não faz o tipo dela. Ele fala que pode levá-la para jantar em um bom restaurante e que depois pode levá-la para fazer compras no shopping, mas a mulher fala que não está interessada. Ele então fala que é novo na cidade e está tentando encontrar pessoas para fazer uma boa amizade e que achou que ela poderia ser uma boa amiga para ele. E pergunta se não pode pegar pelo menos o seu Instagram ou seu telefone. E novamente a mulher trata ele com todas as negativas. Ele continua pedindo ela para passar para ele pelo menos o seu Instagram e fala que ela iria gostar muito de dar uma volta em seu carro. Porém, a mulher fala que ela está incomodada e é melhor ele ir embora antes que ela chame a polícia para ele. Joel então fala que ela não precisa disso e que ele já entendeu o recado e já está indo embora. Ele se despede e vai na direção do seu Corvette glorioso. E na mesma hora, a mulher muda de ideia e vai atrás dele dizendo que ele pode pegar o seu Instagram e o seu número. Joel, vendo o interesse da mulher pelo seu carro, ele pede para ela esperar e pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido assim. A mesma fala que já viu que ele é um cara bem sucedido e gostou muito do seu carro e gostaria de dar uma volta com ele. Joel então pergunta se o carro fez ela mudar de ideia. Ela fala que ajudou sim, mas que ela estava com muito medo de falar com estranhos. E agora ela não está mais com medo. Dentro do carro, depois deles conversarem de relacionamento, ela fala que está procurando um pretendente para levá-la a sério. Joel chama ela fora do carro para dizer algo para ela. Em seguida, Joel leva ela na frente do carro e pede para ela fazer uma dancinha para Joel, mas tive que cortar a cena porque a mulher exagerou demais. Nessa hora, Joel mostra para ela a câmera que está gravando e chama ela de garimpeira de ouro. E fala que ela mesma admitiu o interesse dela pelo seu carro e diz que as mulheres que olham só bens materiais não têm nenhuma chance com ele. Ele a deseja uma boa noite e a mulher que foi interesseira acabou se dando mal.
Joel sai acelerando o seu glorioso Corvette. O vídeo começa com o Nair abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com o seu Corvette. Ele fala que ela tá maravilhosa e pergunta qual o nome dela. Ela responde que se chama Lynn. Ele então pergunta se pode pegar o número de telefone dela. A garota responde que não, porque ela não fala com estranhos. Ele então fala para ela que ele está tentando conhecê-la para não ser mais um estranho. Ele fala para ela que é novo na cidade e está tentando fazer amizades com pessoas da cidade. A garota fala que não está interessada e tem que ir embora. O youtuber continua insistindo e pede o Instagram dela, mas ela fala que não vai responder ele no Instagram. Ele então pede para ela dar uma chance para ele. Ela então fala que ele não tem chance com ela e é para ele não insistir, e dá um fora nele e sai andando. Mas na hora que a mulher vê que ele tem um Corvette, na mesma hora a mágica acontece e ela vem atrás dele toda interessada em falar com ele, e dá pra ver que ela mudou mesmo de ideia. Ela então vem perguntando se ele pode dar uma carona para ela. Ele responde que não pode dar uma carona porque ele não faz o tipo dela. Ela então pede desculpas e fala que ela não é assim e que ela está tendo um dia ruim. Ele então fala que tudo bem e pergunta se ela gostou do carro dele. Ela fala que esse é o sonho dela de consumo, andar em um Corvette igual a esse. O youtuber então pergunta para onde ela estava indo. Ela responde que ia pegar um Uber, mas que ele pode dar uma carona para ela. Nair fala que sim, que só estava tentando fazer amizades e por isso veio falar com ela. Ele então pergunta se ela é daqui. Ela fala que sim, que sempre morou aqui. Ele pede para ela dar uma voltinha para ver a beleza dela. Ele então pergunta se ela não tem um namorado. A garota responde que não, que ela está solteira, porque o último relacionamento não deu muito certo. Em seguida, Nair chama ela para entrar no carro com ele. Ela então entra no carro sem pensar duas vezes e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia em relação a sair com ele. E ela fala que gostou muito do carro dele e que resolveu dar uma chance para ele. Nair então pede para ela ir lá fora do carro e fazer uma dancinha para ele antes deles irem embora. Porém, tive que cortar um pedacinho da cena porque a mulher exagerou demais. Em seguida, ela dá a volta para tentar entrar no carro, mas o YouTube tranca a porta e não deixa ela entrar. Ele então fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela, e fala para ela ir pegar o seu Uber. Ela pergunta se ele está falando sério. Ele fala que sim e que não sai com garimpeira de ouro. Ela vai embora toda sem graça e no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nair abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome. Ela responde para ele na lata que ela não tem nome. Ele então pede para pegar o número dela e ela responde que não, que ela é casada. Nair então fala que só queria fazer amizade e ela fala que sente muito, mas não pode conversar com ele. Ela dá um fora nele e sai andando. Nair então aceita o fora da mulher e caminha em direção ao seu Corvette. Na hora que a mulher vê o carro de luxo de Nair, na mesma hora ela muda de ideia, a mágica acontece e ela vem falando que ele arrasa com esse carro e que eles deveriam dar uma volta juntos. Ele então pergunta qual o nome dela e ela responde que se chama Elisa. Nair fala seu nome e diz para ela que só estava tentando conhecê-la e que ela foi muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que sabe que agiu errado, mas que vai se recompor com ele. Nair então pergunta se ela é casada, e ela responde que sim, mas isso não importa.
Ela então pergunta se ele tem namorada. O youtuber fala que não, mas que está procurando uma namorada que tenha a beleza dela. Ela fala que ele está exagerando. O youtuber então fala que ela é a garota mais linda que ele viu hoje. Em seguida, ela fala para ele que gostou muito do carro e que gostaria de tirar algumas fotos para guardar de recordação. Ele então fala que sem problema e pede para ela fazer as melhores poses para ele tirar as fotos. A mulher faz do jeito que ele disse. Ele então fala que ela leva muito jeito para tirar as fotos e que vão ficar muito boas. E pergunta se ela é modelo ou algo do tipo. Eles então começam a combinar de sair juntos para beber. E o Nair continua tirando as fotos dela. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem mais à vontade, e ela entra sem pensar duas vezes. Já dentro do carro, o Nair pergunta o que ela faz, e ela fala que ela é dançarina. Ele então fala que ela deve dançar muito bem. Ela fala que ele vai ter que descobrir. O YouTube então pergunta por que ela não estava sentindo ele no início, e ela responde que achou que ele era um cara comum e não sabia que ele era um grande empresário. Nair então fala que ficou chateado do jeito que ela tratou ele e que ela podia ter tratado ele melhor e que ela só mudou com ele quando viu seu carro. Ele então fala que ela demonstrou ser interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. Ele fala que é melhor ela descer do carro porque não vai mais dar certo. Ela questiona pedindo para ficar no carro e pede desculpas, mas ele fala que ela já perdeu sua chance e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com London dizendo que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome, mas ela fala pra ele que não conhece. Ele pede pra falar com ela bem rapidinho, mas ela fala que está ocupada e sai andando. Ele tenta pegar na mão dela pra se apresentar, mas ela não toca na mão dele. Ele pergunta o que ela vai fazer porque está com tanta pressa, e ela responde que está indo almoçar. Ele fala que pode levá-la para almoçar com ele e pede o telefone dela, mas ela rejeita e diz que não passa o telefone. Ele diz que tudo bem e destrava o alarme do Corvette. A mulher volta na mesma hora e pergunta o que ele queria falar com ela, mostrando interesse no cara. London fala que ele está indo almoçar também e que gostaria de convidá-la para ir com ele. Ela responde que aceita ir com ele, mas ele questiona, dizendo que ela disse que estava ocupada e não o conhecia. Ela responde que não está tendo um dia muito bom. Ele pergunta por que ela quer vir com ele agora, e a garota fala que ele aparenta ser um cara bem interessante. Em seguida, London fala que achou ela muito linda e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está solteira. Ele então pergunta qual a chance dele de 0 a 10. E ela responde que a chance dele é bem alta. London fala que eles podem almoçar e depois irem para sua suíte que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com tudo que ele fala. London então chama ela para eles entrarem no carro e para irem juntos almoçar. Dentro do carro, o YouTube questiona por que ela não quis falar com ele quando ele a abordou. Ela responde para ele que não sabe dizer. Ele então pede para ela ser sincera com ele, e ela responde que ele tem um carro muito bom e que seria um bom namorado. London pergunta o que ela tem para oferecer, e ela fica sem saber o que dizer e fala que gosta muito de gastar dinheiro e que gosta de dormir boa parte do dia. Em seguida, London fala que ele achou ela muito interesseira e que ele não vai mais querer sair com ela, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele pede para ela descer do carro porque ele não quer perder o seu tempo com ela. Ela até tenta convencê-lo para ficar no carro, mas London fala que não quer mais conversar com ela e pede para ela descer.
Ela desce do carro e acaba se dando mal por ter rejeitado o London no. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai. A mulher fala que está no telefone e diz para ele que não está interessada. Ele pergunta se pode pedir uma informação para ela, mas a mulher fala que não quer ser incomodada. Ele pergunta se pode falar com ela 2 minutinhos e pede informação para ela onde tem um restaurante aqui perto. E ela responde para ele olhar no telefone dele, mas Nate fala que o telefone dele está descarregado. Depois de tentar pegar o número dela e sem ter sucesso, Nate caminha até sua Ferrari e não demora muito para a mulher voltar e ir atrás dele perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e fala que tem as chaves do carro. Ela então fala que eles deveriam sair juntos e pergunta o que ele queria falar com ela. Nate então desce da Ferrari e fala que queria convidá-la para ir almoçar com ele e ajudar a achar um bom restaurante porque ele não conhece nada na cidade. A mulher fala que adoraria ir com ele e aceita o convite. O youtuber então pega o telefone dela e fala para eles não perderem mais tempo e convida ela para entrar no carro. Ela entra achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia quando viu ele entrar na Ferrari e pergunta se não foi por causa do carro. Ela responde que voltou para se desculpar com ele porque ela foi muito rude. Nate então pergunta se ela tem certeza que não foi por causa do carro. Ela fala que não e que mesmo se ele tivesse um carro simples, ela teria voltado para falar com ele. Então, Nate fala que vai devolver a Ferrari e vai alugar um carro mais simples. Porém, a mulher começa a achar ruim do carro dele ser alugado e fala que achou que o carro era dele. Nate então fala que estava testando para saber se ela ia mudar de ideia que o carro realmente é dele. Então, ele fala que ela mostrou ser uma escavadora de ouro e pede para ela dar licença do carro. A garota tenta dialogar e fala que não é garimpeira, mas o Nate fala que é sim e que ele não quer perder tempo com garimpeira e pede para ela descer do carro. O vídeo começa com o Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele elogia a beleza da mulher e pergunta qual o nome dela. Porém, ela fala que se chama Adriana e que não está interessada. Ele fala que só queria fazer amizades, porém ela responde que não está afim e sai andando sem dar nenhuma chance. Em seguida, Nair aceita o fora e vai na direção da Lamborghini. Mas quando a mulher vê que o carro de luxo é dele, ela tira a jaqueta e vai atrás dele toda interessada, batendo na porta do carro e pergunta se ele tem tempo para falar com ela. Ela então pergunta como ele tem um carro luxuoso como este. Nair fala com ela que ele tem a sua própria empresa. Ela então fala que agora ela pode falar com ele. Ele então pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. E ela fala que gostou muito do carro e que ele parece ser um cara legal. Ele então pergunta o que ela quer com ele. Ela responde que ele queria conversar com ela e pergunta se ele não quer mais. Nair fala que tentou falar com ela, mas que ela foi muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que estava meio estressada. Em seguida, ele desce do carro e fala que todos nós temos dias ruins, mas que não podemos descontar nas outras pessoas. Ela concorda com o que ele fala e fala que ele tem razão. Em seguida, ele pergunta se agora ele pode pegar o número dela. E ela responde que sim, que com certeza. Ele fala que não sabia se ela iria passar o seu número e passa o telefone para ela anotar o seu número.
Em seguida, o youtuber fala que é novo na cidade e está procurando uma companhia para ajudar ele a conhecer a cidade. Ela então responde que pode ajudá-lo com isso e fala que ele vai gostar muito da cidade porque tem muitos lugares legais. Ele então fala que ela pode entrar no carro com ele para eles darem uma volta na sua Lamborghini. Dentro do carro, eles resolvem ir num bom restaurante para almoçar, e ela sugere almoçar no melhor restaurante mais caro da cidade. Ele fala que não tem problema e que ele vai pagar tudo. Porém, o Nair lembra ela que a jaqueta dela ficou lá fora e pede para ela ir buscar, e vamos ver o que o YouTube preparou de surpresa para ela. Ela desce do carro e vai até o lugar que ela deixou sua blusa e pega a mesma e volta até o carro para sair com ele. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha. Ele tranca a porta do carro e fala que não sai com garimpeira de ouro. E fala para ela tchau tchau garimpeira de ouro e acelera a Lamborghini e deixa ela ali sozinha. E no fim, a mulher acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele fala que ela fica muito bem com essa roupa e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. A moça fala que se chama Diane. Ele então pergunta aonde tem uma cafeteria para ele tomar um café. E ele fala que ele é novo na cidade e não conhece nada aqui. A mulher fala para ele que ela está com pressa e não pode ajudá-lo. London então fala que só precisa conversar com ela alguns minutos para ela informar para ele e que ela não precisa ser rude assim com ele. Ela então fala que não está sendo grosseira, mas que não quer iludi-lo porque ela tem namorado. Ele então fala que achou que ela era solteira porque não viu nenhuma aliança de compromisso no dedo dela. Então ela responde para ele que não precisa ter uma aliança para ser comprometida. London confirma que realmente não precisa. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles serem amigos. Ela responde que é melhor não, porque o namorado dela é muito ciumento. London então pergunta se ele não tem nenhuma chance dele pegar o número dela. E ela responde que não e que ele não faz do tipo dela. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção da Lamborghini. Mas na hora que ela vê o carro de London, na mesma hora ela começa a perguntar se o carro é mesmo dele. London confirma que sim e pergunta o porquê. E ela responde que gostou muito do carro dele e não sabia que ele tinha uma Lamborghini. London então fala que ele queria chamar ela para dar uma volta com ele, mas que ela foi muito rude com ele e por isso não vai mais incomodá-la. A moça demonstra muito interesse pelo London e fala que eles podem sair para tomar um café. Mas o London questiona dizendo que ela disse que tem namorado. E ela fala que disse que tem namorado porque são muitos homens que dão em cima dela e ela fala isso para não poder ficar rendendo assunto. London fala que entende perfeitamente que ela é muito linda e deve realmente chamar muita atenção dos homens. Ela então pergunta se ele não vai deixar ela entrar no carro. O YouTube fala que sim e pergunta se ela quer mesmo vir com ele. Dá uma volta no carro e ele chama ela para entrar no carro com ele. Já dentro do carro, ele pergunta o que passa na cabeça dela, porque ela não queria falar com ele no início e depois que viu sua Lamborghini veio na mesma hora falar com ele. Ela responde que gostou muito do carro e que viu que ele é um cara bem sucedido e vale a pena dar uma chance para ele. London então fala que está claro que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e pede para ela descer agora mesmo. A mulher acha ruim e começa a questionar e chama ele de babaca. Mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O
O vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela tá muito linda e parece estar muito bem, e pergunta o nome dela, mas ela fala que não é da conta dele. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance. Ele então se despede e vai em direção ao seu carro de luxo. Nate chega até o seu carro e quando a garota vê o carro de luxo do Nate, ela vem na mesma hora pedindo para ele esperar e pergunta seu nome. Nate fala seu nome e ela se apresenta para ele. Ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ele pergunta se ela não tem mesmo namorado. E ela fala que não, que ela está solteira e que ainda não achou seu príncipe encantado. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele então pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. Já ela fala para ele que estava indo encontrar com uma amiga. Nate responde que então ela tem compromisso agora. Ela fala que ela pode ver sua amiga mais tarde e que eles podem sair para beber e tomar alguma coisa. E ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele diz para ela que, para ser honesto, ele ia na sua cobertura para trocar de roupa e trocar o seu carro e pegar a sua Lamborghini. E deixa a mulher ainda mais impressionada. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro. Ela não perde tempo e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o Nate. Mas nós já sabemos que o Nate não deixa essas coisas baratas. Dentro do carro, ela pergunta com que ele trabalha para ter um carro como este. Ele responde que trabalha com mercado financeiro e com criptomoeda, e que ele gosta muito de viajar ao mundo e se ela fosse sua namorada, estaria viajando com ele. Ela fala que também gosta de viajar e que isso seria muito bom. Nessa hora, ela começa a falar que queria ir para o shopping para fazer compras. Mas o Nate deixa claro que ela não queria nada com ele quando tentou falar com ela e mudou de ideia quando viu seu carro. Ele fala que não vai levá-la no shopping porque ela é muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais perder o seu tempo. Ela acha ruim e desce do carro. Ela desce do carro achando ruim, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Naya abordando essa bela moça para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. E depois dela falar que ela tá bem, ela agradece o seu elogio. Em seguida, o Naya fala que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele pergunta se eles podem ser amigos. Já ela fala para ele que sim. O Naya pergunta de onde ela é e ela fala que é de Ohio. Na sequência, ele fala que gostou muito das tatuagens dela e que achou muito maneira suas tatuagens. Além disso, ele pergunta se pode pegar o número dela e a garota responde que sim. Ele também pergunta se ela tem namorado ou se ela tá sozinha e ela responde que não tem namorado. Ele então passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. O YouTube pergunta com o que ela trabalha e ela responde que trabalha com música. O Naya então fala que ficou bastante curioso para ver as músicas dela. Ela fala que já trabalha com música há mais de 3 anos. Já ele fala para ela que adora escutar música. Além disso, ele fala que trabalha com imobiliária e que se ela quiser arrumar uma casa, ele arruma uma casa bonita para ela com um bom preço. Em seguida, ele fala que o carro dele está logo ali e chama ela para eles conversarem dentro do carro. Ela aceita e entra com ele na Lamborghini, ficando muito impressionada.
Já dentro do carro, ele pergunta para ela por que ela não tem namorado, pois ela é muito bonita para estar sozinha. Já ela fala que os homens estão complicados e que no momento ela prefere ficar sozinha porque ela é muito independente. O Nae fala que gostou muito dela e queria conhecê-la melhor, mas que ele queria saber se tem chance com ela. Ela responde para ele que viu que ele é gente boa e que eles podem se conhecer melhor. Nae então fala que ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade que tem piscina, bebida e eles podem curtir lá e ficar à vontade. Ela fala que seria uma boa ideia e aceita o convite de Nae. Ele fala que ela é diferente das mulheres que ele conhece aqui na cidade porque elas são muito interesseiras, mas que ela demonstrou ser uma garota humilde e legal para conversar. Ela agradece o elogio dele. Nae dirige para sua casa e daqui para frente não se sabe o que rolou. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar. Mas pela cara dela dá pra ver que ela não tá muito afim de falar com ele. Em seguida ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que sim e diz que ele é muito brabo. London então fala que ele também é brabo e pergunta qual o nome dela. E com a maior mal vontade, ela fala que se chama Ashley. Porém, ela sai andando e deixa London falando sozinho. Então, ele se despede e fala que onde ela estivesse indo, ele poderia levá-la no seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Olha na cara que a mulher faz quando vê que ele está de nave. Então ela pede para ele esperar e pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e que o carro é dele. Ela então fala que ele pode dar uma carona para ela. Porém London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado. Entretanto, a garota fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo de nada. London então pergunta o que ele não precisa ficar sabendo, e ela fala a respeito deles estarem conversando. London a questiona, dizendo que ela estava mandando ele ir embora e não queria falar com ele. Então ela fala que teve um longo dia e pede desculpas para ele. London pergunta a ela onde ela estava indo e ela fala que estava indo numa loja ali na esquina. Em seguida ele fala que estava indo num restaurante almoçar e fala que eles podem almoçar juntos. A garota topa e aceita o convite de London e eles entram no Corvette. London então dá a volta e fala que ela é uma garimpeira e que ele vai colocar ela para correr do carro. Dentro do carro, London fala que se ela não está tendo um bom dia, ela não deveria tratar mal as pessoas. E ela concorda com ele e fala que ele tem razão. Em seguida, London pergunta se o namorado dela não iria achar ruim dela estar dentro de um carro com outro homem. Ela responde que não, porque ele não vai ficar sabendo. Então London pergunta se ele gostar dela e começarem a sair juntos, o que ela espera dele. Ela fala que ela é uma dama e quer viajar o mundo, fazer compras, ir ao salão de beleza e ser bancada por ele, já que ele tem muito dinheiro. Nessa hora, London abre o jogo e fala que ela é uma mulher linda e atraente, porém só tem um problema, que ela não é uma dama e sim uma gold digger, porque ela falou que tinha namorado e nem queria falar com ele, mas foi só ver o seu carro que ela esqueceu do seu namorado e queria sair com ele e gastar o seu dinheiro. London fala que ela é uma interesseira e mostra a microcâmera para ela que está gravando e fala para ela dar o fora do seu carro porque ele não sai com interesseira.
e a Gold Digger acaba se dando muito mal. O vídeo começa com o Naya, que aborda essa garota em um estacionamento. Ele fala que ela é linda demais e que não resistiu à sua beleza e teve que falar com ela. A garota agradece o elogio, mas não demonstra muito interesse. Logo em seguida, ele pede para ela passar o telefone para eles combinarem de fazer alguma coisa. Porém, ela fala que acha melhor não porque ela tem namorado. Naya fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um lugar para comer e pergunta se ela não pode ajudá-lo. Porém, ela fala que está indo encontrar com seu namorado e que ele é muito ciumento. Ele então pergunta se ela não pode passar o seu telefone e novamente ela fala que não. Então Naya a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E na hora que a garota vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. Ela vem andando rápido e fala: "Nossa, esse é o seu carro?" O youtuber confirma que sim e fala que não quer arrumar problemas porque o namorado dela é muito ciumento. Inexplicavelmente, a garota fala que não tem namorado e só disse aquilo porque estava com pressa e não queria falar com ele. Ela pede desculpas por ter mentido e fala que ela recebe muitas cantadas na rua e prefere ignorar. Então, ela fala que a casa dela é aqui perto e que eles podem ir para lá porque ela mora sozinha. Naya pergunta se ela confia nele a ponto de levá-lo para sua casa, porque acabou de conhecê-lo. Ela fala que já viu que ele é gente boa e que não está preocupada com isso. Em seguida, o YouTube aceita o convite para ir para a casa dela e fala para ela entrar na Lamborghini. E a garota entra no carro achando que vai se dar bem com um milionário de Lamborghini, mas mal sabe ela que vai acabar se dando muito mal. Dentro do carro, indo à parte que interessa, o YouTube fala que não vai mais para a casa dela. Ele diz a ela que ela é uma interesseira e que há minutos atrás ela o rejeitou e depois que viu seu carro mudou de ideia só por interesse. E que ela demonstrou ser uma Gold Digger e que ele não quer perder o seu tempo com ela. Em seguida, ele pede para ela descer do carro porque ele não quer mais sair com ela. A garota desce do carro e fala que não precisa ser assim e tenta convencê-lo. Mas o caçador fala que não vai mudar de ideia e a deseja um bom dia. E ela acaba se dando mal. O vídeo começa com o Naya abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela vai e fala seu nome e se apresenta para ela. Depois dela falar seu nome, o Naya fala para ela que é novo na cidade e está tentando fazer amizades e que ela parece ser uma boa amiga. Ela fala para ele que sim e dá as boas-vindas para ele na cidade. Em seguida, ele pergunta se ela é de Houston e ela fala para ele que não, mas que ela tem bastante tempo aqui na cidade. Em seguida, ele passa o telefone para ela para pegar o número dela. E ela passa seu contato para ele de boa vontade. Ele então fala que ele é de Ohio e está na cidade de férias e que está tentando conhecer pessoas novas. Em seguida, ele fala que gosta muito de bons lugares, principalmente um bom restaurante. A mulher fala que também ama um bom restaurante e que tem um bom logo ali perto. Então eles conversam sobre o restaurante e a garota fala os principais pratos que lá servem. Na sequência, ele pergunta o que ela ia fazer agora e se ela tem algum tempo agora.
Ela fala que está prestes a ir pegar sua licença imobiliária. O YouTube pergunta para ela se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. O Nair fica surpreso e pergunta se isso é sério mesmo porque ela é muito linda. E ela responde que sim. Na sequência, o Nair chama ela para entrar no seu carro, que está logo ali na frente, e deixa a mulher muito impressionada quando vê a Lamborghini Urus de Nair. E eles entram no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta com o que ele trabalha. Nair fala que faz de tudo um pouco e tem sua empresa, trabalha com o mercado financeiro e com criptomoedas, e que ganha muito dinheiro fazendo tudo isso. Ele fala para ela que esse é apenas um dos seus carros e que na sua casa ele também tem uma Ferrari e uma Lamborghini, e deixa a mulher ainda mais impressionada. Ele então fala que ela foi muito gentil com ele, diferente da maioria das mulheres que só tratam ele bem depois que vê o seu carro de luxo, e pergunta para ela por que ela foi tão legal com ele. Ela responde que gosta de tratar todos muito bem e que não despreza ninguém. Nair então fala que ela é uma pessoa genuína e que ela é espetacular, e elogia muito a mulher. Eles então combinam de ir no restaurante onde ela sugeriu, e o YouTuber convida ela para ir na sua casa logo depois. E ela topa e aceita o seu convite, e daqui para frente não se sabe o que rolou. E não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Kai, que vai fazer o teste da interesseira com Corvette. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo. A mulher fala que ela está ocupada no telefone. Ele pergunta se pode falar com ela bem rapidinho. Ele então pergunta para ela para onde ela estava indo, e a mesma responde que estava indo para a galeria. Em seguida, ele fala que achou ela muito linda e pergunta se pode pegar o número dela, mas a mulher responde que é melhor não. De tanto ele insistir, ele acaba conseguindo pegar o número dela. Em seguida, ele se despede e vai na direção do seu Corvette. E vamos ver se ela vai ser interesseira ou não. E na mesma hora, a mulher vê o carro de luxo dele e vai atrás dele perguntando se ele não quer mais conversar com ela. O YouTube fala que achou que ela não queria mais falar com ele. Ela responde que foi gentil com ele e até passou o seu número. E pergunta se ele tem algum dinheiro para dar para ela. O YouTube pergunta por que ela acha que ele deveria dar dinheiro para ela. A mesma responde que foi porque ela foi legal com ele e pergunta se não pode entrar no carro. O rapaz fala que não gostou do jeito que ela falou com ele. Mesmo tendo dado o número de telefone, ela foi muito rude com ele. Ele então fala que ele está atrasado para os seus negócios e que ele tem que ir embora para a sua empresa. A mulher pede para dar uma chance para ela para eles conversarem melhor. Ele então fala que vai dar a chance para ela e vai descer do carro para eles conversarem. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está muito solteira. Ele então fala que ela é gata demais para estar solteira. Ela fala que não apareceu o pretendente certo igual a ele. O YouTuber fala para ela entrar no carro para eles conversarem lá dentro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele e foi rude demais. Ela fala que estava falando no telefone e que não o conhecia. Ele então fala que ela passou vibrações para ele de ser uma mulher muito indelicada e que ele ficou chateado com isso. Ele então fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e abre a porta do carro e pede para ela sair.
A mulher acha ruim e pergunta se ele vai mesmo mandar ela descer do carro. O youtuber fala que sim, que ele não quer mais sair com ela. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se ela tem namorado. Depois dela responder que ela está bem, ela fala que não tem namorado. Joel e seu amigo perguntam se ela gosta de homens da mesma altura do que ela. A garota responde, mais ou menos. Então Joel fica do lado dela e fala que ele é maior do que ela e que ele achou ela muito atraente e gosta de mulheres altas. A garota agradece o elogio. Em seguida, Joel pergunta se ela tem Instagram e ela fala que sim. Então Joel pergunta se pode pegar o Instagram dela. Ele passa o telefone para ela anotar o seu Instagram. Em seguida, Joel pergunta quantos anos ela tem e a garota responde que tem 21 anos. O youtuber fala que ela ainda é bem novinha. O amigo de Joel pergunta se ela não gostaria de sair para beber com eles e ela responde que não gosta de bebidas. Ele então fala que eles podem sair para comer alguma coisa. Porém, ela responde que já está ficando tarde e ela tem que ir embora para casa. Na sequência, Joel e seu amigo se apresentam para ela e perguntam de onde ela é. E ela responde que é de Michigan. Joel e seu amigo falam que são de Detroit e pergunta o que ela está fazendo aqui na cidade. Ela fala que já tem um ano que ela se mudou. Então Joel pede para pegar o número dela, porém ela não passa. Sendo assim, Joel caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê que ele tem uma Lamborghini, a mulher que já estava indo embora volta e vem falar com eles. E agora demonstra muito interesse em falar com eles. Na sequência, ela fala que quer dar uma voltinha no carro. Joel então fala que primeiro ela tem que dizer qual dos dois ela gostou mais. E a garota acaba dizendo que foi o Joel. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela. Então ele explica que ele está tentando saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no seu teste e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ela foi legal com eles e demonstrou boa vontade de conversar com ele. Então Joel fala que ela não é uma garimpeira de ouro. Ela fica surpresa em saber que tudo estava sendo gravado. Joel então dá um recado para os seus seguidores tomarem cuidado com as garimpeiras. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Nate perguntando a essa morena como ela vai. Ele pergunta o nome dela, porém ela responde para ele por que ele quer saber o seu nome. E ele fala que quer conhecê-la melhor e pede uma chance com ela. E fala que pode fazer o dia dela ficar melhor. Porém, ela fala que não conhece. Ele fala que está aqui para conhecê-la e fala que se chama Nate. Ele pergunta se ela tem namorado ou algum homem. E se é por isso que ele não pode conhecê-la. Mas ela diz que não fala com estranhos. Ele pergunta se ela é da cidade e ela responde que sim. Nate então fala que ele chegou na cidade faz pouco tempo e que ele está procurando um bom lugar para comer e pergunta se ela não pode vir com ele, mas ela acaba rejeitando e fala que não. Sendo assim, o Nate se despede e caminha até o seu glorioso Audi R8 e assim a mágica acontece. A garota não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele e fala que gostou muito do carro. Nate então fala que, como ele havia dito, ele é novo na cidade e está procurando um bom restaurante e pergunta se ela tem planos para agora. E ela fala que não. Ele fala se ela não quer vir fazer companhia para ele.
E ela topa e acaba aceitando o seu convite. E ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está solteira. O YouTube pergunta para onde ela estava indo. Só que ela fala que isso não importa e que o que importa agora é que ela quer sair com ele. Sendo assim, o YouTube chama ela para entrar no carro. E ela entra no Audi R8 achando que vai se dar bem com o YouTube. E vamos ver o que isso vai dar. E não esquece de deixar o gostei, ativar o sininho e inscrever no canal. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele e mudou de ideia de uma hora para outra e veio atrás dele. Ele pergunta se foi por causa do carro. Ela fala que não, que ela estava vendo que estava sendo rude com ele. O YouTuber fala que está óbvio que ela só veio falar com ele depois que viu seu carro. Ele então fala que não quer mais sair com ela, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não é garimpeira e fala para ele que ela só tem altos padrões. O YouTube pede para ela descer do carro e continuar sua caminhada. E assim, ela acaba sendo rejeitada e o YouTube a deseja um bom dia. O vídeo começa com London que vai testar essa garota com seu Corvette. Ele pergunta como que ela vai, só que ela não responde e sai andando. Ele então pergunta qual o seu nome e fala que se chama London, mas a garota não demonstra nenhuma vontade de falar com ele. Ela fala que tem que ir embora e não tem tempo para falar com ele. London então fala que achou ela muito linda e gostou muito da vibe dela. E ela acaba falando que se chama Britney. Ele fala que eles poderiam sair para tomar uma bebida, mas a garota já rejeita logo de cara. London então pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, e ela responde que sim. London então se despede e vai em direção ao seu Corvette. E na hora que a garota vê a máquina do cara, ela fica totalmente desnorteada e vai atrás dele perguntando se o carro é dele e demonstra total interesse em falar com London. Então London fala que tem as chaves do carro e que o carro é dele. Porém ele pergunta por que ela mudou de ideia e veio falar com ele. E ela pergunta se não pode mudar de ideia. London fala que sim, mas ele fala que ela mudou em fração de segundos e que ele estava tentando falar com ela e ela não estava nem aí para ele. Então ela diz que gostou do carro e gostaria de dar uma volta. London pergunta se ela tem planos para agora e ela fala que não, que eles podem sair para beber alguma coisa. Ele então pergunta se ela conhece um bom lugar para eles irem beber juntos. Ela fala que conhece um lugar bem sofisticado e que lá é muito top. Então ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela fica achando que vai se dar bem com o YouTuber. Mas vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, London dá uma voltinha com ela no carro e quando tudo parece ir bem, ele começa a questionar por que ela mudou de ideia e voltou para falar com ele. Ele pergunta se foi por causa do carro. Ela fala que sim, que gostou do carro e queria dar uma chance para ele. London então fala que não vai sair para beber com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do seu carro. A garota fica rindo e fala que não acredita no que ele está dizendo. Ela fala que ele queria sair com ela e por que ele mudou agora. London fala que ele mudou de ideia e não quer mais nada com ela e pede para ela descer do carro e mostra para ela a câmera que está gravando para o YouTube e a deseja um bom dia. Ela desce, sai reclamando dele e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Nai abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais.
A garota agradece o elogio, ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola pra ele. Em seguida, ele aceita o fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. E é claro, ela não perde tempo e entra no Corvette achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTube pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-la a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com Noah abordando essa linda morena que passava ao lado dele. Ele pergunta de onde ela está vindo. E ela responde que está vindo num clube. Então ele pede para ela dar uma voltinha. Em seguida ele pergunta se ela tem namorado ou se ela tem algum compromisso. E ela responde que não, que está solteira. Então ele pergunta se pode pegar o número dela para eles conversarem depois e marcarem alguma coisa. A garota, muito simpática, responde que sim. Em seguida, ele pergunta de onde ela é. A garota responde que é da Nigéria. O YouTuber fala que ela é muito linda e fala que está tentando chamá-la para jantar em um restaurante. Ela pergunta se ele está falando para agora. O YouTuber fala que a noite é uma criança e chama ela para vir com ele. A garota topa e aceita o convite. Então, chegando no carro dele, o YouTube fala que quer tirar uma foto dela em frente ao carro para eles registrarem o momento. Então, ele tira a foto e fala que ficou perfeita. Em seguida, ele fala que vai abrir a porta para ela entrar, que ele é um cavaleiro. A garota entra no carro com o YouTuber. Dentro do carro, o YouTuber pergunta qual restaurante ela gostaria de comer e ela cita alguns restaurantes ali perto. O YouTuber pergunta o que ela gosta de comer e ela responde que gosta de frutos do mar. Em seguida, ele fala que tem que dizer a verdade